Boa tarde, meus irmãos. Aqui estamos nós, com a graça de Deus, mais uma vez, para esse encontro de vez em quando, né? Para que nós possamos conversar a respeito de temas muito importantes, temas que nos calam fundo, na verdade, que são os temas do Evangelho e da doutrina espírita. E a gente tem muito prazer de estar aqui em dezembro, porque é o mês que normalmente a humanidade começa a pensar em Jesus, né? Ou aumenta o seu pensamento em Jesus. E aí os temas em torno do Evangelho, em torno daqueles tempos que ocorreram há mais ou menos 2000 anos, eles são recorrentes e acabam fazendo com que a gente queira falar e queira entender melhor o que aconteceu naquele tempo, digamos assim. Então, nós hoje vamos falar a respeito da vinda de Jesus e eu queria começar com uma página do Vinícius, do livro Em Torno do Mestre, que é uma página belíssima que eu sempre me lembro quando estamos conversando a respeito do Natal. Eu me lembro também de uma música da Alcideia Maria de Lourdes, a nossa querida Cida, que ela diz assim: era madrugada de qual mês eu não me lembro, se foi março ou foi dezembro, porque as pessoas têm muita preocupação com a data, 25 de dezembro, aí dia 24 para 25 temos que lembrar de Jesus, o aniversariante. Mas o aniversariante, ele não quer que nós nos lembremos dele, ele quer que nós realmente lembremos dos ensinamentos dele e façamos com que esses ensinamentos façam parte da nossa vida. Por isso, trouxe essa página do Vinícius, livro Em Torno do Mestre. Cristo nasceu onde? Quando? E começa Vinícius a falar. A salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está sim na perpétua renovação da vida para a frente e para o alto. Avançar, como disse São Paulo, de glória em glória, tal é, em síntese, o trabalho e o plano da redenção. Jesus é a força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como de unigênito do Pai. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. A prerrogativa, depois de Vinícius citar o início do Evangelho de Jesus segundo João, ele diz: a prerrogativa de unigênito do Pai, Jesus, a torna extensiva a todos os que de boa vontade o receberem, e assim se opera o seu natalício no coração do pecador. O menino que Maria enfaixou, deitando-o em seguida numa manjedoura, é a figura desse Jesus que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Invoquemos em abono de nossa asserção o testemunho de algumas personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Perguntemos a Paulo: onde e quando Jesus nasceu? Ele nos dirá: foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado, por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Indaguemos de Madalena onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez, em que sua voz, ungida de pureza e santidade,
despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará: Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. Chamemos à baila João Evangelista e peçamos, nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias, e ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Interpelemos Tomé, o incrédulo. Quando e onde nasceu o Mestre? Ele por certo retrocará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo senti-o em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser quais hospedarias de Betlém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e agradecer a Ti, Jesus, primeiro, pela possibilidade de hoje estarmos estudando o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Que não tenhamos no Teu Evangelho mais nenhuma aresta, nenhuma folha em que a cegueira, a nossa cegueira, nos impeça de compreender. Porque iluminados pelo holofote grandioso da doutrina espírita, nós certamente vamos clareando toda e qualquer dúvida que possa existir no Teu Evangelho, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor a todos nós. Muito obrigado por teres vindo em carne há 2000 anos e por estares conosco durante todos os dias, todos os momentos, porque Tu nunca nos abandonas. Nunca fostes. Como poderias voltar se nunca fostes? Aqui estás ao nosso lado e, como Tu mesmo dissestes, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Neste momento, Senhor, somos muito mais do que 2 ou 3. Somos muitos encarnados e desencarnados. Que a Tua luz e a Tua paz, Senhor, se faça conosco, se faça em nosso íntimo,
se faça em nossa família, se faça junto aos nossos amigos, se faça em nosso templo religioso, aqui no Teresa de Jesus, e se faça com todo mundo. Que assim seja, e graças a Deus. Bem, meus queridos irmãos, esta página do Vinícius, vou repetir, do livro Em Torno do Mestre, Pedro de Camargo era o nome dele, Vinícius, o pseudônimo, e nos agrada muito quando nós estudamos as obras de Pedro de Camargo, porque são obras muito ligadas ao Evangelho de Jesus. E essa página sempre me falou muito, porque a pergunta que ele faz é: o Cristo nasceu? Ok, nasceu. Quando e onde? Porque para cada um de nós, o Cristo realmente nasce no momento adequado e no local adequado. É óbvio que se nós pararmos para pensar, não existe um momento, nenhum local específicos que realmente Cristo tenha nascido, mas a cada dia, a cada instante, quando nós nos deparamos com o sorriso de uma criança, quando nós olhamos o céu, azul ou cinza, a chuva caindo, quando nós olhamos uma flor, um animal, quando nós olhamos a possibilidade de nós, seres humanos, crescermos, sermos felizes verdadeiramente, é óbvio que tu estás nascendo em nós, Jesus. É óbvio que Jesus nasce sempre em nosso interior quando estamos muito mais ligados na questão espiritual, moral, do que quando nós nos baseamos pura e simplesmente na questão material. O material é importante, nós sabemos, porque nós estamos no mundo, então temos que viver no mundo. Mas como Paulo de Tarso disse, vivermos no mundo sem sermos do mundo. Nós precisamos da matéria, precisamos do corpo físico, precisamos de uma roupa física ainda, precisamos de um teto, de uma casa, de um carro eventualmente, de um aparelho telefônico, de um par de óculos, enfim, nós precisamos de muitas coisas materiais ainda. Mas nós não podemos nos aprisionar a essas coisas materiais, porque Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Então, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Jesus nunca pregou que deveríamos buscar o reino da terra, mas infelizmente muitos irmãos que se dizem religiosos pregam o Evangelho de Jesus, como dizia Herculano Pires, pregam o reino dos céus ou o reino de Deus, querendo herdar o reino da terra. Então, quando nós entramos em dezembro, ou mesmo quando nós estamos nos aproximando, né, lá para o meio de novembro, final de novembro de cada ano, nós começamos a pensar: lá vem o Natal. E a gente pensa: lá vem o Natal, mas qual é o nosso objetivo quando pensamos lá vem o Natal? Vamos reunir a família. Ótimo. Principalmente nesses momentos em que estamos vivendo de polarização absoluta, intensa, e conseguimos reunir familiares que estavam brigados. Isso é muito bom, isso é muito importante. Porque o primeiro núcleo que nós temos, que precisamos fazer com que esse núcleo seja realmente fundamental em nossas vidas, é a nossa família. É o núcleo familiar, que daí desse núcleo familiar surgem todos os outros núcleos, melhor dizendo, da sociedade como um todo. Se nós não temos uma estrutura familiar, certamente no mundo, na sociedade, nós vamos ter dificuldades de relacionamento, dificuldades de sermos fraternos, dificuldades em aceitarmos o não, muitas dificuldades teremos.
Então é importante que nós pensemos que nesta festa de Natal, que nós reunamos realmente os amigos, e os parentes, melhor dizendo, e os amigos também, principalmente aqueles que a gente teve algum tipo de desavença. Então reunir, porque é só através da fraternidade é que nós vamos realmente fazer com que Jesus nasça nos nossos corações. É através do amor. Porque Jesus disse: os meus discípulos se conhecerão pelo muito se amarem. Então precisamos entender esse amor. O amor que Jesus nos fala não é aquele amor que nós começamos a namorar uma pessoa e aí a gente se sente apaixonado. Não é isso. O verdadeiro amor é aquele que conhece a pessoa, conhece todos os defeitos da pessoa, vive com a pessoa há anos, sabe que a pessoa é assim, sabe que ela é difícil, essa pessoa, não estou falando nem mulher nem homem, mas a pessoa em si, e ainda assim quer fazer o melhor por essa pessoa, quer o melhor para essa pessoa. Mas a gente não sabe ainda o que é o amor. Mas a gente sabe agora, já, o que é fazer o melhor, ser melhor. Se a gente puder ser melhor para as pessoas que convivem conosco, independente de quem sejam, nós estaremos cumprindo isso que Jesus nos disse. Os meus discípulos se conhecerão pelo muito se amarem. Respeito, vontade que o outro seja feliz, ficar feliz quando tem uma notícia boa do outro, independente de qual notícia boa seja essa. Ficar triste quando a pessoa, de alguma forma, está passando por uma situação difícil e a gente não pode fazer nada, e fazer alguma coisa quando a gente pode. Ter essa possibilidade de fazer algo por alguém que está passando por uma dificuldade é muito, muito, muito bom. É aquele momento em que a gente fala assim: Jesus, eu consegui fazer isso de bom para essa pessoa. Então reunir as famílias, a família e os amigos no dia 24 é muito importante. Aí a gente começa a pensar nos preparativos, né? Vamos convidar família, amigos e tal. É interessante que quando a gente vai fazer a lista, né? Se a festa vai ser na minha casa, eu vou fazer uma lista das pessoas que vão participar dessa festa. E aí muitas vezes as pessoas falam assim: ah, fulano, beltrano, esse aqui... Não. Esse aqui não, esse aqui não dá. Ah, esse aqui não dá, esse aqui... Não pode. A gente começa a fazer uma exclusão das pessoas que a gente não quer conviver. É perfeitamente entendível. Isso não é coisa do outro mundo. É algo que nós precisamos trabalhar dentro da gente. Cada um de nós tem que trabalhar isso dentro da gente, dentro de nós. Mas não é o fim do mundo. Vamos parar com essa coisa de acharmos que nós, espíritas, já somos perfeitos. Não. Temos muitos defeitos, muitos. Ainda estamos no planeta de provas e expiações. E como tal, ainda temos as dificuldades de espíritos como nós, que são realmente espíritos que erram muitas vezes, que ainda têm paixões e vícios arraigados dentro de nós. E aí a gente sente esse desconforto com algumas pessoas. A gente não quer conviver com essas pessoas. Tá tudo bem, gente. Não vamos forçar uma situação para no dia, né, de 24 para 25, a coisa ficar esquisita, né? Imagina o mal-estar. Se você não venceu ainda as principais ocorrências que te fizeram se sentir mal em relação a determinada pessoa,
seja parente, amigo, ou enfim. É melhor não se aproximar, não fazer isso, não juntar essas pessoas no mesmo grupo. Porque aquele velho ditado, né? O tiro pode sair pela culatra. Você pode ter a melhor das intenções, mas será que isso é a melhor opção? Então vamos trabalhar isso antes, vamos fazer com que essa pessoa perceba que nós não temos absolutamente nada contra ela, pelo contrário, nós torcemos por essa pessoa, nós queremos o melhor para ela. E aí sim, quando nós estivermos já com esse relacionamento um pouco melhor, vamos lá, vamos passar lá em casa, vamos juntos, todos juntos. Aí vai ser ótimo, né? Tem gente que quer forçar um relacionamento que não dá. Quando Jesus disse, meus discípulos se conhecerão pelo muito se amarem, é porque essas pessoas elas já superaram todos esses melindres, essas coisas que a gente tem no dia a dia. Maravilha! Feita a lista, vamos convidar as pessoas e vamos dividir. Se você não é rico, vamos dividir de forma igual, de forma que ninguém saia da sua casa dizendo, olha, fulano com a família de 6 pessoas pagou o mesmo que eu, que só sou um casal. Vamos ser justos. Isso é muito importante. A justiça é muito importante, mas não a justiça dos homens, ou essa justiça que pregam aí, que é mais vingança do que justiça, mas a justiça de justo, de justeza, de ajustado. Então, façam um estudo direitinho, né? Vem fulano Beltrano, um casal e 2 crianças, uma de 4, outra de 5 anos. Poxa, crianças abaixo de tantos anos não vamos cobrar. Acima de tanto até tanto é 50%, sei lá, é um exemplo só. E a partir daí é o valor integral de tanto. Pronto. Evita-se, sabe, constrangimentos. E aí vamos partir para a preparação, a compra do material, quem vai trabalhar. Eu sempre digo o seguinte, se a pessoa não tem prazer em fazer a ceia de Natal, em fazer o bolinho de bacalhau, em fazer a rabanada, se não tem ninguém no grupo que tenha essa vontade, esse prazer, é melhor comprar feito, né? Que aí também evita essa coisa do caramba, sobrecarregou fulano, beltrano. Por isso que muitas vezes é melhor aquela coisa de ceia pronta, e de preferência que depois todo mundo ajude na arrumação lá, lavar as louças, né? Lavar as coisas, limpar onde sujou, ou que se alugue um salão de festa para fazer. Isso aí depende do bolso de cada um, né? E aí partir para o dia da festa com equilíbrio e principalmente lembrando do aniversariante, daquela pessoa que deve ser homenageada. E ao fazer isso, vamos combinar também, sobra sempre comida, muita comida. Aí tem gente que fala assim, não, sobrou comida, vamos ao enterro dos ossos. Aí no dia seguinte tem um almoço lá para enterrar os ossos. Às vezes não sobra nada. Mas muitas vezes, como o Natal é uma festa que as pessoas têm como cultura, como tradição, uma fartura muito grande. Às vezes tem família que, eu levo isso, eu levo aquilo, o outro leva... Aí no final tem uma mesa lotada de coisas que vai sobrar. E se não for consumido, vai estragar. Vamos aproveitar dia 25, então, depois que todo mundo comeu, né, se saciou, vamos fazer algumas quentinhas e levar para pessoas que não tenham condições, ou até mesmo no dia 24. Vamos fazer umas quentinhas, pouca coisa, não precisa ser muito não.
3, 4, 5 quentinhas, dependendo do tamanho da família e do quanto sobrou, né? Então, vamos levar. São coisas que a gente vai verificando que vai sendo interessante para que nós possamos perceber que a vinda de Jesus ao planeta, a encarnação de Jesus no planeta, não foi à toa. Porque todos os ensinamentos de Jesus foram exatamente no sentido de nos transformar por dentro. É por isso que ele diz que o reino de Deus está dentro de nós e que nós devemos ter a prioridade de buscar esse reino de Deus, buscar esse aperfeiçoamento nosso. E aí me vem uma outra questão muito importante que algumas pessoas, ao estudarem obras que não são verdadeiramente espíritas, acabam se confundindo. Jesus, ele encarnou entre nós, exatamente. Não há nenhum registro que ele tenha vindo antes e tenha sido um personagem A, B ou C, como eu já ouvi, né? Pessoas achando, ele foi Sócrates, porque lá no livro Obras Póstumas tem uma colocação do Espírito da Verdade dizendo que Jesus, aliás, desculpa, uma colocação do estudo que o Espírito da Verdade teria sido um sábio da antiguidade. Não se fechou a questão. E aí as pessoas acham que o Espírito da Verdade é Sócrates. Só que quando você vai nos prolegômenos, nas assinaturas, né, nos nomes de quem está ali, Swedenborg, Sócrates, Platão, Espírito da Verdade, se fosse um só, não precisava dizer Sócrates e Espírito da Verdade. Seria um só. Era só botar Espírito da Verdade. A mesma coisa que as pessoas acharem que Espírito da Verdade é uma falange de espíritos. Se fosse também, era só botar Espírito da Verdade, já estava contemplado todos os espíritos que participaram da elaboração da codificação espírita. Mas isso é um outro ponto, né? A gente abriu um parênteses aqui só para falar sobre isso. Mas Jesus veio à Terra, ele nasceu, o viram menino. O viram menino. Ele cresceu, cheio de graça e beleza. E quando nós colocamos lá no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 2, no versículo 52, que esse capítulo 2 é aquele capítulo que fala dos anjos do céu e que fala que as trombetas tocaram, né? E aí ele vai até o final, e no versículo 52 diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Gente, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, nós muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem: não, porque Jesus, ele não encarnou entre nós. Na verdade, Jesus, ele materializou o seu perispírito. E algumas perguntas são importantes de se fazer, né? Como é que viram Jesus criança? Viram a barriga de Maria, para começar. O parto da Maria foi público. Jesus na manjedoura, a criança, o bebezinho recém-nascido na manjedoura, é público. Ele crescendo, como diz o versículo 52 do capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas, é público, é claro. Também quando Jesus, com 12 anos, vai ensinar lá no Sinédrio, os doutores da lei, também é público. Depois Jesus desaparece do cenário público, mas continua seu trabalho. Porque diz, quando Jesus
vai ao Sinédrio e para começar a sua tarefa, ele vai ler o livro de Isaías. E é muito interessante que Jesus lê a respeito da vinda do Cristo, do Messias. E ao terminar essa leitura do livro de Isaías, Jesus fala assim: aqui se cumpriu o que está escrito. Aqui se cumpriu essa profecia. Então, ele vai começar ali a sua trajetória, a sua vida pública. Ele vai começar ali o seu buscar discípulos para que possa ele transmitir aos discípulos, para que os discípulos então sejam multiplicadores dos ensinamentos que Jesus vinha trazer. Além disso, meus irmãos, olha que coisa interessante. João Evangelista, quando ele vai falar que a respeito de Jesus, ele, na sua epístola, ele diz o seguinte: filhinhos, não creiais em todo espírito. Não creiais em todo espírito, mas naquele que provém de Deus. Amados ou filhinhos, de acordo, né? Na primeira epístola, ou primeira carta de João, capítulo 4, e a gente pode até trazer aqui e ler para vocês todos esses 4 versículos, na verdade, capítulo 4, versículos 1 a 4, diz assim, como disse, algumas versões trazem filhinhos, outros amados, então ele diz: não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecerei o Espírito de Deus, conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, essa é a primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 1 a 4. Na época já existia aquela ideia de porque Jesus não veio num corpo de carne. Porque também tem uma coisa interessante, né? Quando Tomé, li no livro Em Torno do Mestre, na mensagem inicial, o que falava, né, a respeito de Tomé, e foi exatamente aquele momento em que a segunda aparição de Jesus na casa da sogra de Pedro, e quando Tomé da primeira vez não estava presente, quando Jesus apareceu, e os discípulos disseram para Tomé: Tomé, o mestre esteve aqui, ele falou conosco, e etc, etc, etc. E aí Tomé falou assim: eu não acredito nisso não, em outras palavras, claro. Eu só acreditarei se eu puder tocar em Jesus, tocar nas suas feridas, tocar no seu corpo. Aí eu acreditarei. Então, da segunda vez que Jesus aparece, Tomé está lá, Jesus fala assim: venha, Tomé, toque aqui. E aí Tomé toca e realmente sente, entre aspas, um corpo físico. Ali é depois do desencarne de Jesus. Ali é depois que Jesus abandona o corpo físico, porque o corpo físico foi instrumento até o momento da crucificação. Depois não teria mais necessidade.
faz com que o seu corpo físico se desintegre. Tanto é que, se vocês olharem nos estudos que ocorrem sobre o Santo Sudário, que teria sido o tecido que envolveu o corpo de Jesus há 2000 anos, quando ele desencarnou, e mais ou menos 2000 anos, né? A conta ela não é exata, porque teve erro de cálculo, enfim. E aí a conclusão que chegaram da análise do Santo Sudário é que aquilo ali são marcas de explosão atômica. Olha que coisa interessante, marcas de explosão atômica. E na nossa interpretação, Jesus teria desintegrado o corpo físico e com, claro, a técnica que ele utilizou, a gente não tem a menor ideia da técnica utilizada por Jesus, mas a técnica que ele utilizou deixou marcas, e marcas atômicas, de explosão atômica. É como acontece quando alguém vai fazer o exame de pólvora, quando alguém atira em alguém, enfim, aí vai e faz o exame de pólvora. Se tiver pólvora na mão, indica que aquela pessoa recentemente atirou, e você pode tomar banho que aquilo ali demora a sair. Vai sair um dia, mas demora. Já naquele tecido que envolveu o corpo de Jesus, a matéria ficou ali grudada naquele tecido, e que agora é chamado de Santo Sudário ou Sudário de Turim, que foi onde foi encontrado. Então, Jesus desintegrou o corpo físico dele e passou a caminhar. Primeiro ele se mostra a Maria de Magdala, ou Maria Madalena, e outras mulheres que foram com Maria de Magdala. E Jesus fala: não me toques, porque ainda não fui para o Pai. Essa dica de Jesus é como se falasse assim, ele não ia dizer isso porque, claro, eles não compreendiam ainda como se dava a questão do Espírito aparecer materializado ou não na frente de alguém. Certamente essa conclusão que alguns estudiosos espíritas chegam é que Maria de Magdala, ou Maria Madalena, era médium, vidente, tanto é que as outras mulheres não notam. O Evangelho cita que só Maria viu, e aí ela o viu mediunicamente, ela não viu uma matéria, ela viu com os olhos da alma, ou seja, ela teve uma clarividência ali e enxergou Jesus desencarnado com seu corpo perispiritual. Já quando Jesus é tocado por Tomé, e também na estrada de Emaús, onde ele inclusive come com os discípulos, ele materializa o corpo físico. Nós temos aí várias experiências que ocorreram exatamente com espíritos materializados. Quantas experiências lá no Frei Luís ocorreram com espíritos materializados? O próprio Frei Luís já se materializou. O nosso amigo Dr. Paulo César Frutuoso tem um livro que conta sobre as materializações que ele presenciou lá no lar de Frei Luís. William Crookes, um grande cientista inglês da época de Kardec, fez uma pesquisa de 2 anos com uma médium jovem, uma médium adolescente chamada Florence Cook, e que, através da Florence Cook, da mediunidade de doação de fluidos materiais, doação de ectoplasma, materializava-se um espírito que se apresentou como Kate King. E durante 2 anos, William Crookes estuda, pesa o espírito materializado, consegue tocar no espírito e muitas outras coisas. Então ele chega à conclusão de que realmente o espírito com o corpo perispiritual, ele materializa esse corpo perispiritual e pode ser tocado. Então nós não temos a menor dúvida de que Jesus veio em carne, ele encarnou entre nós, não reencarnou, mais uma vez, aqui na Terra, porque
não há nenhuma informação, nem de Jesus, nem da própria doutrina espírita, nem da Bíblia, nem do Evangelho, nem do Antigo, nem do Novo Testamento, nem de ninguém assim que tenha realmente possibilidade de nos trazer uma informação fidedigna de que Jesus, o Espírito que animou Jesus há 2000 anos, teria encarnado em outro momento. Não há nenhuma informação, e quando nós não temos um sim para alguma coisa, aquilo é não. Por isso que o nosso querido Erasto, ele diz lá no Livro dos Médiuns, que é melhor rejeitarmos 10 verdades do que assumirmos uma única mentira. Então é preciso que nós entendamos que se não há comprovação de algo, aquilo ali não pode ser dito que seja verdade. Se for uma elucubração, né? Eu tenho uma ideia sobre isso. Maravilha, a gente discute as ideias, mas não pode ser firmado e fechada a questão. Agora, quando nós temos informações de que realmente Jesus veio uma única vez e foi há 2000 anos, existe um estudo que nós já fizemos aqui na casa e que diz o seguinte: Jesus, ele encarnou entre nós há 2000 anos, ele veio em carne, ele nasceu ali num corpo de carne. Antes, ele estava como Yahvé. Muita gente acha que Yahvé era Deus. O próprio Moisés confundia Yahvé com Deus, mas Yahvé não era Deus, tanto é que Yahvé clama a Deus, o Senhor do seu Senhor, diz Davi, o Senhor do meu Senhor, né? Se referindo a Deus. O Senhor de Davi era Yahvé, e o Senhor de Yahvé era Deus, claro, né? Malaquias, no capítulo 3, primeiro versículo, diz: Malaquias agindo como um excelente médium que era: eis que eu envio adiante de mim o meu anjo é igual ao mensageiro, que preparará o meu caminho. Isaías já tinha dito isso, que existiria um espírito que viria, encarnaria ou reencarnaria, nesse caso reencarnaria, entre nós, há 2000 anos no caso, para preparar o caminho que abriria, que possibilitaria que esse Espírito, esse Cristo, viesse e realmente fizesse todo o trabalho que fez. E no versículo 5 do capítulo 4 do próprio Malaquias diz: eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lá no Malaquias 3:1, quem é que fala? E quem continua? Diz Yahvé. Algumas Bíblias, algumas versões trazem: diz o Senhor dos Exércitos. Mas eu gosto muito da tradução que diz Yahvé, e não diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse é um ponto fundamental para a gente realmente conseguir compreender melhor que Jesus veio em carne, Jesus passou aqui pelas contas 33 anos aproximadamente, e que nesses 33 anos, 3 anos foram absolutamente públicos, nos últimos 3 anos, que ele trouxe tudo isso que ele nos traz, e que o próprio João Evangelista, ele fala que se todos no final, né, se todos os livros do mundo, aliás, não, se tudo que ele disse, e ele viveu, e ele mostrou, fosse escrito em livros, nem todos os livros do mundo poderiam conter aquilo que ele nos trouxe. Então é isso, né, que nos vem à mente quando fala sobre a vinda de Jesus. E mais uma vez, Jesus, ele não apenas veio, ele veio e está. Ele continua conosco. Ele continua junto de nós, ele continua nos ajudando, continua fazendo com que a gente vá adiante
e seja realmente verdadeiro cristão. Agora eu convido a todos vocês para que nós juntos possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para fazermos a nossa prece de encerramento de nosso, digamos, bate-papo de hoje, com a nossa Maria, o retrato que foi ditado a Chico Xavier e que foi feito então ali aquela obra. Não foi psicopictografia, pelo que nós saibamos, ou seja, não foi o médium que pintou, mas foi um pintor que ia, como se fosse um retrato falado, que ia pintando à medida que o Chico ia descrevendo o rosto de Maria de Nazaré. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para fazermos a nossa prece. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estudarmos, Senhor, coisas tão importantes como é o Teu Evangelho, como são os Teus ensinamentos, como é a Tua doutrina espírita. Que nós possamos aproveitar, Senhor, cada um desses ensinamentos, os Teus ensinamentos, para que nossa vida seja transformada. Somente, Senhor, e nós hoje sabemos, através da prática dos Teus ensinamentos é que vamos modificar a nossa vida. Somente através desse amor maravilhoso que Tu transmites a todos nós é que vamos realmente nos melhorar, nos transformar, sermos verdadeiramente cristãos, sermos verdadeiramente espíritas. Que a Tua luz, mais uma vez, Senhor, permaneça conosco e que nós estejamos contigo agora, no dia 25, mas para todo sempre, Senhor. Que assim seja. E graças a Deus. Bom, meus irmãos, Feliz Natal, feliz 2023. Até a próxima, se Deus assim permitir.